Fala galera do segundo ano, vamos dar continuidade à histologia, né? No primeiro vídeo a gente falou um pouco sobre a histologia vegetal, relacionando os tecidos meristemáticos, que são tecidos de crescimento, são os tecidos embrionários da planta. Como são células pouco diferenciadas, a função principal do meristema obviamente é crescimento. E essas células, ao longo da vida da planta, à medida que a planta vai se desenvolvendo, esses meristemas eles vão se especializando. A célula passa por um processo de especialização e diferenciação, formando então os tecidos permanentes. E quais são esses tecidos permanentes? Primeiro tecido que a gente destaca é o tecido permanente de revestimento. Obviamente, como ele já fala, a função principal vai ser o revestimento de órgãos dessa planta. Do caule, da raiz, da folha, do fruto, beleza? Então todos os órgãos das plantas apresentam como revestimento um tecido permanente de revestimento. Que aquele suber que a gente tinha falado de tecido meristemático, ele ainda continua também nesse tecido de revestimento, logo abaixo da epiderme. Então, tecido meristemático tecido permanente de revestimento é a epiderme. E o que é que a gente destaca nessa epiderme, pessoal? Alguns anexos epidérmicos, tá certo? Anexos desses que vão facilitar a vida da planta, como as lenticelas. Plantas que apresentam um caule muito grosso têm dificuldade nas trocas gasosas. Então, lenticelas são aberturas no caule do vegetal que permite a troca do oxigênio, ok? Em algumas estruturas formam-se acúlios, algumas plantas apresentam acúlios, que parecem um espinho, mas o espinho é uma folha modificada, é uma modificação foliar. Então, o que é um acúleo? É um anexo epidérmico. Então, é a estrutura da pele da planta, da epiderme da planta, que você move facilmente, por ele ser apenas um anexo. Não é propriamente um espinho, que tem, obviamente, função de proteção. Aí nós temos os tricomas, que são encontrados nas folhas. Em algumas plantas que são tóxicas, elas liberam toxinas a partir desses tricomas. Apresentam pelos absorventes lá nas raízes, é um outro tipo de anexo epidérmico. E lá na folha tem um anexo epidérmico interessante, que são os estômatos. Os estômatos, o nome vem de boca, de abertura. Então, geralmente está na face inferior da folha, na epiderme inferior, e são aberturas que abrem e fecham, controlando as trocas gasosas, ok? Então, esses são alguns dos anexos epidérmicos. Outro tecido, do tecido permanente, são os tecidos de sustentação. Como o nome já está falando, vão sustentar a planta. E quais são os tecidos de sustentação? A gente destaca dois, o colênquima e o esclerênquima. Qual a diferença básica entre os dois? O colênquima é formado de células vivas, já o esclerênquima é formado de células mortas. Por que esse esclerênquima ele é morto? Porque ele tem um acúmulo de uma substância chamada de lignina, ok? Lignina. Essa lignina também é um lipídio semelhante à suberina que a gente tinha falado anteriormente do suber, que mata ou que impermeabiliza o suber. Esse esclerênquima também. Então é um tecido morto por conta da impregnação dessa lignina, desse lipídio. Essa lignina, obviamente, vai ter a função de sustentação, de aumentar a resistência desse esclerênquima, que podem ser na forma de fibras ou pequenos esclerídeos. Quem come saputi, por exemplo, sente tipo uma areiazinha quando come o saputi. Essa areiazinha são os esclerídeos, são derivados do esclerênquima. Já o colênquima, que dá o reforço dele para ter essa função de sustentação, é a própria celulose. Então, entre uma célula vegetal e outra, tem um acúmulo de celulose nesses espaços. E esse acúmulo de celulose aumenta a resistência do tecido, ok? Então, são esses dois tecidos de sustentação, colênquima e esclerênquima, beleza? Dando continuidade, a gente entra então nos tecidos de condução. Como o nome já está falando, vão conduzir a seiva. E a gente destaca os dois, xilema e floema, beleza? Qual a diferença entre os dois? Xilema é um tecido morto, ok? Floema é um tecido vivo. Por que o xilema é morto? Por conta também da lignina, tá certo? Então, em alguns vegetais, esse xilema, ele tem uma função de sustentação, tá certo? Por ter essa impregnação de lignina e deixar ele mais rígido. O sentido do xilema vai da raiz às folhas, levando a seiva bruta, tá certo? São também chamados de vasos lenhosos. Então, na microscopia, a gente consegue ver a impregnação dessa lignina na estrutura do xilema. Já o floema, ele é um tecido vivo, ele é um tecido que conduz a seiva elaborada a partir das folhas. Então, a partir das folhas, o floema vai levar
essa seiva elaborada para todas as partes do vegetal, tá certo? Algumas outras substâncias, como hormônios, também podem ser transportados por esse floema, ok? Aí esse floema interessante que ele tem duas células, né? Os elementos do tubo crivado, que tem uma placa crivada, como se fosse uma peneira, que permite o fluxo disso aí. A gente vai ter uma aula sobre fisiologia vegetal e a gente vai ver como é que é conduzido essa seiva elaborada, não percam. E do lado dela tem a célula companheira, tá certo? Que vai ajudar no processo de transporte também da seiva elaborada, ok? Que são células anexas a essa estrutura da placa crivada. E para finalizar os tecidos permanentes, a gente destaca os tecidos parenquimáticos. Parênquima, em geral, tem função de armazenamento, tá certo? Aí nós destacamos o aerênquima, que armazena o ar, que é encontrado principalmente em vegetais aquáticos, para poder ter a flutuação. Parênquima aquífero, que acumula, obviamente, que acumula água, é encontrado nos cactos, por exemplo, que acumulam água no seu caule. Aí nós temos os parênquimas assimiladores. Parênquimas assimiladores estão relacionados à fotossíntese, então eles são encontrados lá na folha, tá certo? No mesófilo, no meio da folha, entre as duas epidermes. Aí nós temos um parênquima clorofiliano palissádico, que são células alongadas, formas de palito, uma do ladinho da outra, e um parênquima clorofiliano lacunoso, que existem lacunas entre eles. Lembra que a gente falou de um anexo epidérmico chamado de estômato? Então o estômato abre e fecha, permitindo a entrada e saída de água, de vapor d'água, de oxigênio, de gás carbônico, que vai ajudar no processo fotossintético. Beleza? Então é um resumo geral da parte de tecido meristemático e agora de tecido permanente, beleza? Pegue o material de vocês, peguem essa aula, vão anotando o que eu falei para vocês, façam um resumo, tá bom? E depois partam para os exercícios. Qualquer dúvida, só chamar. Valeu? Obrigado pela atenção, bons estudos para vocês.